Olá, gente, boa noite. Esse é o nosso primeiro dia da jornada Uma Consciência do Eu Sou. Decidi fazer essa jornada para você essa semana para conseguir trazer algumas orientações, informações de como nós conseguimos perceber essa presença divina no nosso dia a dia. E uma orientação desse primeiro dia que eu quero trazer é para vocês começarem a perceber e entender que o inconsciente existe e como que você consegue perceber ele no seu dia a dia. Então vamos lá, porque o nosso tema de hoje, quando eu comecei a escrever, que chegou para mim foi a tecnologia do eu sou. E quando eu escrevi, eu parei. A tecnologia do eu sou parecia que, sabe quando você está diminuindo uma presença divina, uma tecnologia? E aí eu escutei assim, apenas continue, não questione e continue escrevendo, você vai entender. Então, ok, depois eu leio, mas de fato eu entendi o porquê dessa terminologia e acho bem interessante trazer para vocês, bem instigante também. Então chegou para mim o primeiro tema que eu vou falar sobre inconsciente, chegou como a tecnologia do eu sou, que é uma forma de trazer vida, de dar vida a tudo, a todos e a todas as tecnologias que ainda virão. O que eles trazem para nós hoje é que nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos para cá para evoluir, para crescer. E uma das nossas metas e objetivos de alma é de fato conseguir retornar a essa fonte criadora, essa grande presença divina. É das nossas metas da existência, não é nem uma das metas da nossa vida, de uma das nossas vidas aqui, jornadas, né, encarnatórias aqui, da nossa existência, é esse retorno à unidade. Então, o que todo mundo tem é essa meta em particular com todo mundo. E eles trouxeram isso e essa percepção de que nós tínhamos, essa conexão, ela foi mais clara, mais direta, mas no decorrer da nossa jornada evolutiva, da nossa história, da nossa passagem, nós acabamos tendo algumas distorções nessa percepção da nossa unicidade, da nossa unidade. Então nós acabamos tendo dificuldade em fazer essa conexão com esse todo, por conta dessas distorções que eu vou explicar para vocês como elas surgem. E a partir dessas distorções nós começamos a ficar cada vez mais distante e entrando na separatividade. É o ponto onde nós, de fato, a maioria de nós esqueceu que faz parte dessa grande presença, que é a fagulha do mesmo fogo, que é o brilho do sol. E hoje aqui eu quero trazer para vocês o que acontece, o que é uma distorção e a percepção de que vai ser sempre nós com a nossa própria consciência. Nós estamos aqui, estamos compartilhando com todo mundo, mas sempre vai ser a resolução você com a sua consciência, em momentos da sua jornada, e sempre vai ser esse lugar. Então, como que acontece uma distorção? Em um momento da nossa jornada, nos inícios da nossa jornada aqui, nós viemos para alguns lugares e ao observar por lá de fora, que a tendência é cairmos num lugar onde ainda as pessoas também estão evoluindo, estão galgando essa unicidade. Então você olha por lá de fora e está todo mundo olhando por lá de fora, e você vai também fazer o movimento de olhar por lá de fora. E você acaba se iludindo de fato, achando que você está separado e seguindo uma rota distorcida, que é a percepção que vai te faltar. Então você começa a estocar comida, você começa a não dividir, você começa a reter o dinheiro, você começa a realmente trazer uma demasiada, começa a entrar no processo egoísta, que é o excesso do ego de proteção para que nada te aconteça e você se mantém aqui, vivo e bem. É o que o mecanismo da mente faz. O mental é extremamente protetivo. E essa é a forma dele, assim, de te manter vivo e protegido.
para a sua subsistência. Então, ele vai ter a tendência a olhar para você como indivíduo te proteger. E nessa, quando você apenas olha com uma forma humana de olhar, não com uma forma mais expandida, a sua forma de uma consciência mais expandida, você olha apenas com o seu mental humano, você acaba se envolvendo nessa seara toda, nesse processo ilusório de divisão, de separatividade, começa a olhar apenas para si e a olhar apenas para esse seu eu individual e separando do todo, você inevitavelmente vai entrar em ações que são distantes da fraternidade, do amor universal, e aí é onde você tem essa distorção, porque esse olhar já é um olhar distorcido, porque é o olhar do humano. Quando você expande, que você olha além com o seu mental, né, superior, você começa a perceber que isso é uma distorção, que isso não é real e que fazer uma outra ação vai te trazer melhores frutos. Mas de início, às vezes a maioria de nós não consegue fazer. E aí quando nós findamos uma passagem nossa, nós acordamos do outro lado, a dor com a nossa consciência, ela é tão grande, que nós realmente acabamos voltando para nós como autopunição, autoflagelo, com pensamentos autodepreciativos, quando nós olhamos para aquilo e vemos o que nós fizemos, né, contra o outro e acaba também contra nós mesmos, essa dor é muito grande da consciência. Então, essa fala toda, esse bloco de informação, o que você viveu tá lá, porque a energia ela é viva, nada se perde, criou, ficou, até você conseguir transformar, transmutar, aí ressignificar, né, alguns pontos, fica. E esses blocos dessas informações, imagina uma linha, né, uma linha de tempo longa na sua história de jornada, como se fossem vários nós. Esses nós ficam pulsando, então como a energia para passar nesse fio, a energia passa nesse fio, se não tem nenhum nó, ela é uma só. Se tem nós, começa a empacar, a falhar, a ficar muito difícil. E esses nós começam a inflamar, começam a pulsar mais. Então isso tudo, esses nós, são todos esses pontos que foi realmente um nó que não foi conseguido compreender, foi uma distorção que ficou, que tá ali nessa linha de tempo sua, dessa sua linha de tempo. E aí, ele tá pulsando, tá enviando informação do que você viveu lá. A forma que eles me trazem aqui é como um telefone, porque às vezes é muito difícil explicar um lugar que é multidimensional para o nosso mental humano entender. Então, a forma que eles me mostraram era, imagina na sua frente vários telefones. Então, tá lá vários telefones. E cada um desse telefone tem uma linha telefônica, e que é um número. Então, toda vez que você vem, você tem um número, né? A sua identidade. Então, você tem um número de telefone. E tem alguns telefones lá, imagina quantos, que estão desconectados, mudos, fora de serviço, mas tem outros que estão tocando muito alto, assim, quase gritando, sabe? Chega a sacudir. E esses são os que mais incomodam, que te incomodam tanto que você quer lá atender. Assim, uma vez que você pegou do gancho, você entrou nessa comunicação, nesse fio dessa comunicação com esse conteúdo que está lá no seu inconsciente. Porém, justamente esses telefones que estão tocando lá no inconsciente, que estão pulsando, eles são aqueles pontos que nós ainda precisamos curar, amenizar, fazer as pazes com a parte da nossa consciência que nós desconhecemos nesse momento atual, né? A nossa mente, ela só consegue ter uma compreensão do que você nasceu até aqui. Fora isso, ela não tem imagem, né? O seu HD aqui não tem uma imagem, a não ser que você expanda essa consciência além, e aí você consegue transcender um pouco, mas isso se dá através, primeiro, da consciência de que você tem uma longa linha de tempo. E aí, quando você começa a ter essa percepção, você vai expandindo a consciência, consequentemente, você vai tendo consciência de coisas além do que está na matéria, além desse dual, e entra no multidimensional. Então, essas linhas estão ali, muitas tocando, outras não tocando.
E quando você começa a entrar em contato, todo aquele conteúdo começa a vir no seu momento atual e começa a reverberar no seu dia a dia. Não importa se você muda o número de telefone seu, a companhia telefônica sempre vai achar você. Vão ligar para você, tudo bom? Então, você mudou de número, né? Ficou difícil de conectar, mas nós te encontramos de novo, então ficou aquela pendência lá. Não importa quantas vezes você trocar de telefone, trocar de número de identidade, quando você precisa resolver alguma coisa que você fez organização para você resolver, isso vai chegar para você de alguma forma. A questão é como você vai resolver isso. Se você vai querer apenas ressoar, retornar ao mesmo padrão pela inconsciência de que você está resolvendo uma situação, ou você vai de fato olhar para isso compreendendo que o que está chegando para você possivelmente está fazendo conexão com o que você viveu. E aí você tem o privilégio de conseguir ter um outro olhar, uma outra ação. Todas as vezes que eu estava em atendimento, que eu fui auxiliar a equipe a resgatar pessoas do umbral, ou fazer uma liberação, trabalhar uma sombra, que é algo muito desafiador, gerenciar uma sombra. Eu, quando estava na psicologia, eu achava que sombra era um conteúdo, era uma memória. Quando eu comecei a trabalhar com terapeuta, eu comecei a perceber que não é muito só uma memória, tem uma vida, tem um movimento muito entrelaçado, sombrio mesmo, que ficou. Então é uma densidade energética grande. E eu comecei a perceber que esse lugar não é um lugar apenas de uma memória que está ali, que você vai e ressignifica. Tem todo um processo envolvido, tem todo um entrelaçamento quântico de linhas magnéticas com outros seres envolvidos, então é um lugar muito mais complexo. Mas toda vez que nós formos olhar para esse lugar, toda vez que nós formos olhar e tratar e trabalhar esse lugar, sempre a equipe trazia o que não foi visto diante daquilo. Eles traziam para a pessoa, para ela poder fazer as pazes com a consciência dela, eles traziam o que naquele momento não foi visto, o que passou desapercebido, que foi a inconsciência da presença divina atuando na vida daquela pessoa naquele momento, que ela não conseguiu perceber, e que era justamente o que ela estava aprendendo a desenvolver. Então eles sempre, toda vez, eles mostravam qual era o aprendizado daquele momento, que estava sendo imperceptível, para cada vez ficar mais próximo dessa grande presença do todo. Nunca veio como processo de punição, eu nunca vi isso. E quando se ia fazer resgate, não tinha ninguém esperando do outro lado quando ia resgatar alguém para dar um sermão, para dar uma surra, assim, como que você foi parar lá? Não. Eram às vezes várias equipes em prol de uma situação. Teve uma vez que foram 4 equipes que atenderam no resgate de um fragmento para poder trazer uma consciência para que ela pudesse perceber, para que ela pudesse perceber o amor, sabe, o amor de Deus nela, naquele ser. Então isso me fez realmente perceber que é uma distorção de fato essa separatividade, e é uma distorção a percepção de que nós merecemos punir nós mesmos por aquilo, pela nossa inconsciência. Não é fazer uso da nossa inconsciência para não resolver, mas é ao mesmo tempo compreender que nós estamos aqui evoluindo, aprendendo, e consequentemente o que nós precisamos fazer é compreender que nós estamos aprendendo, evoluindo e crescendo. E nesse ponto é nos acolher, é nos abençoar, é nos amar, é nos envolver, perceber aonde está a presença divina em nós, aonde está a sombra, que é a distorção em nós, e decidir para que lado, o que eu quero focar. E então chega ao ponto que é a tecnologia do eu sou.
Quando você olha para você com a percepção de que você é um fragmento da criação, se você tem essa presença divina em você, consequentemente o outro também tem. E aí, quando você, com o seu olhar humano, olha para o outro e percebe que o outro está tendo uma atitude que foge uma percepção amorosa de como poderia ser amorosa ou fraterna, ao invés de você julgar ou focar nesse lugar, você observa, compreende esse lugar, mas você foca no que é a presença divina naquele ser. E assim você consegue não se conectar com essas distorções, trazendo para a sua vida cotidiana uma linha de tempo que se assemelhe àquela mesma sintonia daquela pessoa. E nisso você também começa a perceber que quando você atende aquele telefone, que é um número lá de trás que você viveu, e que daí você começa a receber toda a carga de pensamentos, toda a sombra que te assombra a mente de quem você achou que era naquele momento, das distorções que você teve de pensamento sobre você. Da mesma forma que você consegue fazer isso pelo outro, com o outro percebido lá de fora, você precisa fazer com você, que é essa parte de como que você gerencia os conteúdos que chegam para você na sua mente e que fazem parte das reverberações que estão no inconsciente. Geralmente vem na mente, são as sombras que assombram a sua mente, porque se você se envolve com esses pensamentos, com essa rota, com essa história da mente, você consequentemente vai trazer no futuro próximo a situação que você está co-criando esse momento, que ela é resquício daquilo que você viveu lá atrás. Para quê? Para que você possa ter uma outra ação diante disso e então resolver aquele telefone que estava lá tocando. Só que, como nós não temos a compreensão de que existe o inconsciente, de que nós somos seres multidimensionais, cósmicos, de uma longa jornada, eu não estou ciente e perceptiva sobre isso. Então eu acho que é o outro que está me tirando eu do meu prumo, que o outro que está desalinhando os meus chakras, que é sempre o lado de fora. E quando eu realmente percebo que não é do lado de fora, que é sempre eu com a minha consciência, eu presto atenção nos meus pensamentos, nesse looping de pensamento, na forma que eles estão conversando comigo, percebo que não sou eu, que é a reverberação lá de trás, porque se eu hoje, eu sei que eu tenho a presença divina em mim, eu preciso olhar e escolher uma linha de raciocínio que eu quero que esteja acontecendo aqui dentro. E se eu estou vivendo na distorção, numa linha de raciocínio que é mais negativada, eu não estou coerente com aquilo que eu acredito que eu seja. Então, consequentemente, eu estou vivendo uma distorção dentro da minha cabeça. É só fazer o link, é uma lógica. Então, se eu mantenho essa linha de pensamento, eu estou vivendo uma distorção que aconteceu lá no passado, trazendo. Mas, Gra, não é justamente isso, a gente atrai para a gente poder transpor? Sim, mas quando você está consciente disso. Quando você está consciente disso, isso pode acontecer e você vai aí ter uma outra ação e vai resolver. Mas isso é uma consequência daquilo que você já criou. Porque a vida ela se encarrega de ajudar você a você construir, a resolver o que é preciso. Então você não precisa ficar co-criando isso. A vida ela já vai te trazer os desafios ou os movimentos que você precisa. E não tem que vir através da dor, porque geralmente quando nós co-criamos através de um pensamento intrusivo, através desse looping de pensamento daquilo que eu olhei lá atrás e me culpei, que eu trago, vou acabar atraindo na minha vida, geralmente vai vir para mim de uma forma negativada, de uma forma pesada, doída.
E se eu começo a olhar para mim com esse olhar de que essa presença, ela habita no meu coração, na minha vida, e eu não vou agora aceitar ou deixar, eu vou começar a trabalhar para que os meus pensamentos eles sejam conectados a essa presença divina. Então eu vou tomar cuidado com esses pensamentos e consequentemente chega num ponto onde eu começo já a trazer para mim essa linha de sintonia, e quando chega a demanda do telefone lá que ficou uma pendência aqui, vai chegar num lugar que é mais amoroso, e aí eu olhar para isso, eu consigo, vai ficar menos complicado de eu ter uma ação, de eu ter uma resposta, de eu ter uma ação diante daquilo que seja evolutiva para mim. E como que isso chega? Geralmente chega, gente, através do outro. O outro, da mesma forma que você leva os desafios para o outro traz os desafios para você. É sempre através da dinâmica com o outro, das nossas relações interpessoais. Quando você se depara com uma coisa que você tem dificuldade de gerenciar em alguém, pare e olhe para ver onde que aquilo existe em você e que aquilo é um sinal de que isso aqui em você precisa ser trabalhado. Então o outro, ele não está aqui para jogar nada na cara de ninguém, assim, isso não acontece para te deixar mal. Isso acontece para você parar, olhar, peraí, então, será que tem alguma coisa desse traço aqui? Deixa eu olhar e trabalhar em mim. E quando você percebe isso no outro, o que você faz é não se identificar com a distorção, porque você sabe que você também é luz e sombra, e tem distorções, compreender isso no outro e focar no divino no outro. Então, às vezes as pessoas falam, se eu for querer olhar o divino em tudo, então eu vou viver uma Alice no País das Maravilhas. Só que não é você negar, não é você não olhar para isso. É você não se identificar com esse lado. E ao mesmo tempo também não se identificar com esse lado que está em você. Se identificar com o eu sou o divino que habita em você e perceber que essa distorção é um momento do espaço e tempo que você viveu. E que você tem sim o direito de gerenciar isso da melhor forma para você. Não é negar esse lugar, mas é sim escolher vibrar diferente, escolher vibrar na luz e não na distorção das sombras que foram a inconsciência que você viveu, sobre quem você era e sobre tudo isso, dessa conexão que você tem com a divina presença, com o todo e com tudo. Essa é uma forma que eu gosto de trabalhar e eu auxilio as pessoas a conseguir compreender, a perceber então de onde está vindo esse pensamento. O fato de você compreender que você é multidimensional te abre também a percepção de que tudo que você fala hoje nutre uma parte sua. Nenhuma fala é vazia. Então, tudo que você está falando hoje sobre você e sobre alguém está nutrindo alguma parte. Se você está falando algo que tem um peso de alguém, você está auxiliando aquela pessoa a ficar mais no fundo do poço. Mas se você está falando alguma coisa que é em prol, que é um processo mais evoluído, que você vê a divindade no outro, você está ajudando o outro a reconhecer essa divindade em si. E quando você faz esse processo com você está nutrindo uma parte da sua inconsciência, seja a sua luz ou seja a sombra. Tudo que você fala, tudo, o tempo todo, 100% do tempo, está nutrindo uma parte sua. O que você está pensando nesse exato momento está nutrindo uma parte sua lá no inconsciente. Esse é um processo muito da metafísica da saúde. E entendimento fica muito nítido quando você está com um campo aberto do inconsciente, com as histórias da pessoa que você vê, e a pessoa trazendo esse conteúdo e você ajudando ela a perceber a fala que o inconsciente está trazendo, qual que é a nuance, e o que ela tem que falar que é assertivo, que vai direto lá no inconsciente. Quando você está com isso aberto, é muito fácil de perceber como que tudo que nós vamos falando vai mudando a nossa história lá atrás, vai curando
ou vai acentuando os nossos processos de adoecimento. Realmente, fica é uma bênção poder ver esses campos, né? Ver essa multidimensionalidade e poder auxiliar as pessoas, e ao mesmo tempo deixa muito claro o quanto nós temos de peso, o quanto o que nós fazemos impacta no nosso momento atual, em quem nós fomos e consequentemente no nosso momento futuro. E impacta também aonde nós estivemos, com quem nós nos relacionamos, o que aquela passagem, aquele momento lá atrás está conectado com quem que foi aquela situação, a quem estava conectado. Então, da mesma forma que quando você resolve uma questão sua, gera uma desconexão e diminui um peso também para uma outra pessoa que viveu esse processo com você lá atrás e que hoje às vezes veio de uma outra forma, veio como um vizinho, com um irmão, com um pai ou com um professor, não sei. Isso tudo está acontecendo nesse exato momento na sua vida, mas o fato de nós não termos a percepção de que o inconsciente existe, de que nós apenas não vemos aqui, que nós somos multidimensionais, mas no momento que nós conseguimos acalmar o nosso mental inferior, a nossa parte humana, e fazer com que ela comece a se mesclar mais com a nossa divindade, com a nossa essência divina, nós começamos a expandir a nossa percepção, os nossos canais aqui multidimensionais, porque nós começamos a enxergar mais com a nossa centelha, e isso expande a dualidade, e aí você começa a perceber mais esses movimentos acontecendo no seu dia a dia, e tendo mais consciência, então, de que ação tomar. Mas para chegar nesse lugar, preciso realmente ter passado por esse período de compreensão, de autopercepção, autoconhecimento, e estar alinhado assim cada vez mais trazer como uma verdade. Nós somos unos, nós fazemos parte desse todo, cada um na sua singularidade faz parte de toda que é a fonte criadora, que é essa presença eu sou, que emana a vida de todo mundo e que dá vida a todos os seres que habitam esse planeta Terra, cosmos e além. E quando eu consigo ter isso bem expandido, é onde chega a parte que mais no final da semana vai conseguir ser mais claro e nítido, da tecnologia desse eu sou. Quando você chega ao nível de você compreender que tudo é uno, tudo faz parte dessa criação, você começa a perceber que a emoção que você sente de alegria, de amor, de compaixão, nem essas que são sentimentos genuínos, não são seus. É a fonte criadora em você. É a fonte criadora em você tocando a sua melhor música em você. Quando você olha para uma flor que desabrocha, quando você sente o aroma de uma flor, você está tendo contato com a fonte criadora ali nos seus pulmões e naquela flor. Quando você olha nos olhos de um animal e você vê aquela ternura que existe dentro dos olhos de um animal, você não vê o animal. Quando você consegue calibrar, ajudar o ser humano a calibrar a sua visão e a treinar a sua visão aqui, nessa rota de ver o eu sou, de ver a fonte criadora, de ver Deus em tudo, em todos, você começa a buscar o divino em tudo que você vai ver. E então você deixa de ver a estrutura que é dual e você apenas foca na divindade que existe lá dentro. Primeiro você faz essa busca, auxiliando o ser humano no encontro com o divino em tudo e em todos. Então você deixa de se identificar com a estrutura, você deixa de se identificar com o conflito, com a situação,
porque você começa a buscar a criação em tudo, em todo lugar ali. E aí esse lugar é o lugar onde você começa a perceber de fato a paz e a união com tudo. Porque não tem como você não estar vendo e percebendo fora se você num ponto também não está vendo e percebendo dentro em você. É a consciência. E essa consciência é a consciência que é muito próxima a essa percepção da unidade e que cabe a nós puxarmos esse nosso humano para essa rota. O nosso humano, o nosso mental inferior, ele ainda é muito assustado, ele ainda é muito doído. Então cabe a nós, quando temos essa percepção, a trilharmos essa rota para ajudar essa nossa parte humana a reconhecer esse lugar e a trilhar esse caminho nesse encontro com tudo, que é o todo, fora e dentro também. Então nós começamos a perceber nas falas, quando a fala é gentil, a fala é amorosa, ela está conectada a esse todo. Então essa fala gentil e amorosa, ela não é minha, eu, Grazi. Ela é dessa presença que habita no meu coração, que nesse momento eu estou dando vazão a ela. Tudo que vem fraternal, amoroso, é essa presença em nós e que nós escolhemos dar vazão a ela, nós escolhemos que ela habite o nosso coração, que ela faça essa fala, é deixar que o Espírito seu mova os seus lábios e que a divindade ela se estabeleça na informação que sai de você. O saber vem desse lugar. Se em cada gota de água tem a informação de todo um oceano, consequentemente, em cada fagulha dentro de cada um de nós tem o conhecimento de todo o universo. Mas cabe a nós ajudarmos o nosso humano aqui, a nossa parte humana, a olhar para esse lugar, puxarmos essa nossa parte humana a olhar para esse lugar, percebendo que nós estamos humanos, fazendo parte de uma existência muito grande e que cabe a nós decidirmos qual caminho trilhar, o que eu vou dar vazão na minha vida. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, para que vocês possam compreender um pouco do que é essa grande presença e da importância que ela tem na nossa vida, como que esse inconsciente ele está aqui o tempo todo vibrando ao nosso entorno, o que nós podemos fazer para não nos identificarmos tanto com essas falas. Tem muito mais informação que aos poucos eu vou estar trazendo aqui para vocês, para auxiliar vocês. E nós vemos amanhã no nosso segundo dia da jornada, onde eu vou trazer para vocês um pouco sobre a sabedoria dos povos andinos e como que eles gerenciavam essas questões do inconsciente de uma forma diferente, distinta e em nível coletivo também, que eu achei bem bacana e que me inspirou a conduzir algumas vivências e trazer o nível individual de atendimento dessas liberações para o nível coletivo. Nós possamos aqui ajudar mais pessoas, o maior número de pessoas a conseguir se desvencilhar desses processos do passado e conseguir vibrar nessa nova frequência de amor incondicional. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui, vocês que ainda vão assistir esse vídeo. Se você achou interessante, se foi bom, útil para você, compartilha para que elas possam compreender o que está acontecendo dentro delas, que reverbera tanto no dia a dia e que tem tanto impacto na vida delas e nas pessoas ao entorno e, consequentemente, também nesse mundo. Fiquem bem e permaneçam nessa incrível presença.